Eu entendo que a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que foi relegada ao abandono em muitas áreas. Uma dessas áreas é uma que o atual prefeito passa a largo dela, que é a questão da responsabilidade da participação da prefeitura na questão da segurança pública, que é uma participação constitucional e que o prefeito Eduardo Paes, ele entende que não, de que a prefeitura não deve contribuir em nada com essa questão da segurança pública. Hoje nós temos uma guarda municipal sucateada, que só serve para agredir o comerciante ambulante e para multar motoristas. Mas é uma guarda desvalorizada, que não tem sequer até hoje um plano de carreira, que tem que comprar o seu próprio uniforme, que não tem aumento do ticket de alimentação há 10 anos. Portanto, nós temos uma guarda municipal desmotivada. Por um outro lado também, você tem uma cidade que a cada dia aumenta a população de rua, não é? E o que acaba agravando a violência também da cidade. Por um outro lado, você tem também um governo que já está aí há 12 anos, que é o governo do Eduardo Paes, e após 12 anos de governo de Eduardo Paes, você pergunta qual o legado que Eduardo deixou ao longo desses 12 anos. O que mudou significativamente para melhor na cidade do Rio de Janeiro após os 12 anos do governo de Eduardo Paes? Então, resumidamente, por entender que o atual prefeito não merece ter um quarto mandato, que o Rio de Janeiro merece uma proposta melhor do que aí está de governança, é que eu resolvi enfrentar esse desafio de encarar o atual grupo político que há 12 anos governa a cidade para oferecer aos cariocas uma proposta de gestão pública melhor do que a que nós temos visto. Há pouco tempo, eu fui vereador em 2017 na Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Logo depois eu fui eleito deputado federal e fui reeleito agora, sempre com a minha votação crescendo, não é? A minha base política eleitoral são os conservadores, não é? Principalmente aqueles oriundos da nossa comunidade cristã evangélica. Então a minha base eleitoral é muito ligada à igreja e muito ligada aos conservadores bolsonaristas. Eu só abriria mão de qualquer disputa à Prefeitura do Rio para o senador Flávio Bolsonaro, não é? Mas o presidente Bolsonaro, juntamente com o Flávio, entenderam que este não seria o momento do Flávio colocar o seu nome. Até porque ele já veio, né? À disposição da cidade. Então, com isso, nós iniciamos já uma conversação, tanto com o ex-presidente Bolsonaro, tanto com o próprio senador Flávio Bolsonaro, a fim de que nós possamos criar uma grande coalizão da direita conservadora aqui na cidade do Rio de Janeiro, já que esse campo está órfão de um nome. E aproveitar esse momento em que o prefeito Eduardo Paes
ele se colocou, desde a última eleição para cá, ao apoiar o presidente Lula, ele se colocou como hoje um candidato de centro-esquerda, não é? No outro campo. Portanto, você tem um outro campo político, que é a centro-direita, precisando ter um nome, não é? Obviamente que eu estou colocando meu nome, mas sempre digo que nós não estamos celebrando a vaidade, nem Sim. a arrogância, e nem o nosso projeto, ele é um projeto pessoal, ele é um projeto coletivo. Portanto, se entenderem que o nosso nome é um nome viável para esse momento, para fazermos essa grande coalizão da direita conservadora, a gente está se propondo a estar encabeçando esse projeto de união e de coalizão. Concretamente, eu devo estar tendo uma reunião agora com o atual governador para termos uma conversa. Nós fomos vereadores juntos, né? E éramos do mesmo partido à época, que era o PSC. Hoje eu sou deputado federal e ele é o governador do estado. E eu não tenho dúvida nenhuma de que nós vamos ter essa reunião, ter esse encontro, para que a gente possa pensar juntos esse projeto. O MDB, infelizmente, aqui no estado do Rio de Janeiro, protagonizou momentos muito lamentáveis, não é? Onde maus feitos com a coisa pública foi feito por membros do partido. Porém, eu não acredito em partidos que sejam maus por si só. Na verdade, o partido é apenas uma sigla que é feita de seres humanos. Esses sim erram, esses sim se corrompem, e não o partido em si. Porque se assim fosse o presidente Bolsonaro, ele não poderia ser do PL, por exemplo, não é? Que também protagonizou ao longo da sua história maus feitos também com a coisa pública. Portanto, eu acho que o que escreve a história de um partido não é o passado dele, mas é o presente, feito por homens e por pessoas dignas que ocupem esse espaço partidário. Eu vim para o MDB porque antes de ter vergonha de qualquer postura de corrupção que algum membro do partido possa ter feito, antes disso eu celebro a bela história política do MDB, que foi o grande protagonista da nossa redemocratização, e que foi o grande protagonista da nossa Constituição. É o MDB de Ulisses Guimarães. Sim. É o MDB que mostrou que há um caminho via democracia para esse país. Então, é esse MDB que eu celebro. Agora, ao vir para o MDB e ter escolhido o MDB, essa escolha passou justamente por esse acordo, né, de hoje nós podermos colocar o nosso nome à disposição da cidade do Rio de Janeiro, não é? E eu me orgulho muito de estar cerrando a fileira do que eu chamo do novo MDB da cidade do Rio de Janeiro. Ok. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o presidente Bolsonaro, a despeito de todas as dificuldades que ele enfrentou, é e continuará sendo a grande personificação da força política da direita conservadora do Brasil. E a importância da figura do presidente nessas próximas eleições municipais será muito grande. Agora, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, tem uma peculiaridade, porque aqui na cidade do Rio de Janeiro, durante o processo, ainda durante o processo eleitoral passado,
desencadeou uma cisão entre o atual prefeito e o presidente Bolsonaro, quando houve uma discussão pública entre eles e com muita clareza o atual prefeito se colocou como adversário político do ex-presidente Bolsonaro. Então, se há uma cidade onde nós vamos ter a polarização, a influência da polarização da última eleição, vai ser aqui na cidade do Rio de Janeiro. Principalmente o TSE, através de uma manobra política, transformando o presidente Bolsonaro em um político inelegível, não é? Que, na verdade, vai dar o efeito contrário que eles querem, não é? O efeito que eles querem é sufocar a liderança do presidente Bolsonaro, mas, na verdade, eles vão inflamar ainda mais essa liderança do presidente Bolsonaro, até porque é público e notório, não somente para os que apoiam o presidente Bolsonaro, mas até para aqueles que, de alguma forma, não se sentiram contemplados pelas ações do presidente, ou que criticaram as ações dele, ou a falta de ação dele, vai acabar que isso tende a unir a direita em torno desta figura do presidente, que ao se tornar inelegível passa a ser um ícone, passa a ser o símbolo, passa a ser o Marte, não é? Do sistema que aí está, não é? Então, eu entendo que aqueles que antes criticavam o presidente Bolsonaro, não é, vão tender a voltar a apoiá-lo, não é, porque ele se tornou esse grande ícone do ataque daqueles que já não gozam de prestígio junto à população brasileira. Primeiro que o governo do presidente Lula tem se demonstrado numa fragilidade inimaginável, né? Até nós que somos da oposição não esperávamos ter um Lula tão fragilizado e tão refém das várias facções que há dentro do próprio PT, não é? Obviamente de que a figura do presidente Lula sempre foi maior que a própria sigla partidária, não é? Mas o que a gente percebe no atual governo do presidente Lula é que as forças internas do PT, elas estão atrapalhando o próprio andamento do governo, né? E aí você tem um Lula tão fragilizado que você tem uma primeira-dama que influencia tanto no governo e não faz questão nenhuma de ser discreta nesse sentido, né? Que você percebe o presidente refém não somente dos caprichos das lideranças políticas petistas, mas também da própria vaidade da primeira-dama e refém da própria presidente do seu partido, que é Gleisi Hoffmann. Então, eu, ainda que como oposição, eu acho que esse Lula é muito bom, não é? Porque mostra a fragilidade do governo, o que para a oposição é muito bom, mas como brasileiro, eu acho isso muito ruim para o Brasil, porque nós não podemos ser também daqueles que, porque não gostam do piloto do avião, torcem para ele cair, até porque nós estamos todos dentro dessa mesma aeronave, e perceber que nós já estamos terminando o primeiro semestre sem que nada efetivamente tenha sido entregue,
sem que nada efetivamente tenha sido votado no parlamento, não é? É muito complicado e é muito difícil. Nós estamos vivendo a expectativa, segundo especialistas da área econômica, de uma possível recessão mundial, não é? E se essa recessão chegar até o final do ano, vai encontrar uma nação combalida, não é? Que sequer conseguiu aprovar as reformas estruturantes que ela precisava votar, não é? Então, eu não tenho expectativa, infelizmente, de dias melhores na política macro-nacional, reflexo desta falta de habilidade política que o governo federal está demonstrando. Lula, ele além de não ter conseguido entregar o que ele prometeu durante a campanha, as inverdades que ele disse durante a campanha já apareceram quase todas já nesses primeiros 6 meses, não é? Quando ele critica as escolhas de ministros do Supremo Tribunal Federal baseada em amizade e em apadrinhamento. E aí o Zanin agora. E aí coloca o Zanin como seu indicado, né? O seu advogado pessoal. E vai ganhar. E vai ganhar, claro. Já está tudo acordado. E até digo que Zanin ele vai ganhar não é pelo Lula, ele vai ganhar por ele próprio. Tá? Eu acho que as habilidades pessoais do Zanin, não é, faz com que até mesmo a oposição, em boa parte, vote nele. E ele não se dá bem com o PT, não. Então, e aí faz com que a própria oposição olhe para ele com bons olhos, né? Então, eu acho que nesse ponto o Lula está tão enfraquecido que até a despeito de ser o seu próprio advogado, sim, mas os louros desta vitória, desta aprovação feita pelo Senado Federal vai cair mais sobre quem é Zanin, não é? do que pela própria indicação ou apadrinhamento do Lula. Mas eu acho que esse voto do Nunes Marques, eu acho que é a maior prova, e aí eu vou ver um lado positivo desse voto dele. E qual é o lado positivo que eu vejo desse voto dele? É a maior prova de que a forma que Bolsonaro lida com o poder é muito diferente da forma que todos lidam com o poder. Não é? Ou seja, os indicados de Bolsonaro ele não interferiu, à Suprema Corte não tiveram a interferência direta de Bolsonaro. Ninguém teve que agradecer Bolsonaro com a toga, tá certo? Que não é muito comum no Brasil. Então, eu acho que esse voto, que foi um voto que deixou todo mundo assustado, inclusive o próprio Bolsonaro, é a prova de como Bolsonaro lida eticamente com o poder. A cassação do Dallagnol foi fruto de um contorcionismo político, jurídico, que é o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Não é? De uma suposição. Na verdade, nós estamos vivendo o maior momento de inversão de valores no Brasil. Não é? É a pipa que empina o menino. É o poste que mija no cachorro. Sim. Não é? O mal é bem e o bem se chama mal. Essa inversão de valores ela é muito ruim para as próximas gerações, porque o que nós vimos nos últimos anos aqui no Brasil, aliás, nos últimos meses, é que o crime realmente compensa no Brasil. De que vale a pena você ser criminoso nessa nação. É esse o recado que a gente está dando para as futuras gerações. E isso é muito ruim. Alguém já me perguntou qual é a esperança que nós podemos ter
de um parlamento altivo, de um parlamento que não fique curvado diante de interesses outros, que não são os interesses do povo brasileiro. E a minha resposta é, enquanto nós votarmos em um presidente da Câmara e do Senado Federal que tem processo no STF, nós não vamos ter essa mudança. Porque todas as vezes eles vão puxar ali a gavetinha, vão tirar o papel e vão tirar o processo, e ali eles manipulam todo o jogo. A postura covarde que o Senado está tendo, e que a própria Câmara muitas vezes, né, não de julgar o ministro ou os ministros da Suprema Corte, porque isso não é fórum constitucional dos deputados, mas sim dos nossos senadores, mas em alguns processos envolvendo parlamentares, que a Câmara também se acovardou. Se acovardou por quê? Porque a sua liderança se tornou refém do Supremo, não é? Justamente por isso, por terem processos que são desencavetados com uma ameaça a cada tempo, não é? Chantagem, né? E eles não estão mais escondendo esse tipo de jogo e de prática chantagista. Agora, eu não tenho dúvida de que está se caminhando para esse caminho. O grande teste da postura covarde do Senado Federal e principalmente do presidente daquela casa foi agora a invasão da Polícia Federal no espaço do Senado Federal, no gabinete de um senador da República, Marcos Duval. Aquilo foi um grande teste que o Moraes resolveu fazer no Senado. E ele passou no teste. A partir dali, o que ele fizer contra um senador da República, ele não vai enfrentar grandes dificuldades. Não, pois é. A questão toda do senador Marcos Duval, apesar ele se expõe muito, a despeito de eu ter críticas pessoais às suas falas e ao seu comportamento de algumas abordagens, mas nada justifica, não é, se instrumentalizar a Polícia Federal para calar o senador, não é isso? Porque estão dizendo que vão tirar ele da CPI. Em uma democracia, o belo da democracia é que até os idiotas podem ter voz. Certo? E essa é a beleza da democracia. Você me acha um idiota falando, mas eu tenho o direito de falar, porque eu vivo em uma democracia. Heráclito dizia, né? Não é isso? Tu lembra? Porque ele diz assim, eu discordo profundamente do que você diz, mas vou lutar até a morte pelo direito de você dizer. Exatamente. Que, na verdade, qualquer crítica que você faça a pessoa de algum ministro da Suprema Corte, você está passivo de uma punição. Alguém me perguntou, você tem medo da ditadura do Brasil? Eu falei, eu não tenho, porque nós já vivemos uma ditadura. E qual é a prova que eu tenho que nós vivemos em uma ditadura? Quando você tem uma figura em um país incriticável, você já tem uma ditadura. Quando você tem uma pessoa em um país que, ao criticá-la, ela tem o direito de mandar lhe prender, você já vive numa ditadura. Quando a imprensa tem que pensar duas vezes em fazer um comentário sobre um ser humano, um servidor público, você já vive uma ditadura. Quando a internet ela se torna um campo violável de liberdade de expressão, porque você criticou um ser humano, um servidor público, porque
porque é isso que é o ministro da Suprema Corte. Você já vive em uma democracia. O problema é que nós achávamos que quem traria a ditadura seria a política. O que nós não imaginávamos é que o golpe viria por aqueles que deveriam proteger a Constituição Federal. Gente. Na minha casa, foi na mesma data que foi na casa do cantor Sérgio Reis. Foi na Sei, mesma sei. data. Agora, em agosto, faz 2 anos. Por isso que ninguém me vê falando em rede social. Porque eu sou o único parlamentar do Brasil proibido de ter rede Mas social. isso vai sair no ar, tá? Não tem problema nenhum. Aí não pode rede social. Eu é que não posso ter rede social. Ah, tá. Mas Eu é essas que suas não falas posso. vão sair. Eu é que não posso ter rede social. Não pode, E né? viva a democracia. Eu enfrentei uma eleição sem poder falar na rede social. Eu não pude pedir voto na rede social. Quantos votos você teve? Eu aumentei de 120 para 160 mil votos. Olha. E subi na tribuna e agradeci ao ministro Moraes. Porque esse meu aumento de voto é a prova do quanto o povo carioca gosta dele. Sim, é verdade.